Olá, pessoal. Nossa videoaula de correção de hoje é a correção dos exercícios de aprendizagem entre as páginas 7 e 11 da apostila de vocês. O primeiro exercício que a gente vai corrigir é o exercício de aprendizagem número 1, lá da página 7. Ele diz o seguinte: Ciências Básicas de Minas Gerais. Existem dois tipos básicos de células: as procarióticas, típicas de bactérias e de organismos denominados arqueias, e as eucarióticas, presentes em todos os demais seres vivos. Dos itens a seguir relacionados, o único que é comum aos dois tipos de célula é A. Retículo endoplasmático, B. Membrana nuclear, C. Mitocôndria, D. Ribossomo. Então, dos itens a seguir, o único que é comum aos dois tipos de célula é o ribossomo, né? As células procariotas, elas não apresentam organelas membranosas. Assim, entre as organelas apresentadas, a única comum entre células eucariotas e procariotas é o ribossomo, ok? Então, gabarito letra D. O segundo exercício que a gente vai corrigir é o exercício de aprendizagem 2, lá da página 8. Ele diz o seguinte: um pesquisador, ao examinar 3 lâminas ao microscópio, deveria etiquetá-las, identificando o material como cianobactéria, tecido hepático ou tecido caulinar. Que características permitiriam a identificação correta dessas lâminas? Então, a identificação correta das lâminas, ela vai ser feita de acordo com as características que elas apresentarem. Então, as cianobactérias são organismos compostos de uma única célula. Então, a lâmina deve conter apenas uma célula, cujo material genético vai estar disperso no citoplasma, porque as cianobactérias são procariotas. O tecido hepático e o tecido caulinar são tecidos pluricelulares, mas existem algumas diferenças entre essas duas células. No tecido hepático, todas as células têm núcleo. No tecido caulinar, todas as células, além do núcleo, vão ter parede celular, ok? A questão de número 3 da página 11, ela diz o seguinte: a membrana plasmática é uma estrutura que, além de delimitar e dar forma à célula, exerce outras funções importantes para a sobrevivência celular. Cite e explique 2 funções desempenhadas pela membrana plasmática. Então, vocês poderiam falar da permeabilidade seletiva, vocês poderiam falar da manutenção da estrutura celular, vocês poderiam falar do transporte de substâncias e também da capacidade de reconhecimento que a membrana plasmática tem. Exercício 4, um exercício recente da UERJ. Macromoléculas polares são capazes de atravessar a membrana plasmática celular, passando do meio externo para o meio interno da célula. Essa passagem é possibilitada pela presença do seguinte componente na membrana plasmática, né? Então, como que substâncias grandes, macromoléculas e polares vão conseguir atravessar a membrana com facilidade? Só se elas conseguirem usar um canal, que geralmente é de constituição proteica, tá? Então, o gabarito para essa questão seria a letra B. A membrana plasmática possui em sua constituição proteínas transmembranas que formam canais e mecanismos de transporte de moléculas para o interior e exterior da célula. Essas proteínas, denominadas permeases, são junto da bicamada lipídica responsáveis pela semipermeabilidade da membrana. Os mecanismos de transporte mediados por proteínas recebem os nomes de transporte ativo, quando há gasto de energia, e transporte passivo, quando não há gasto de energia. Então, o gabarito seria a letra B. Ok, então, pessoal, com isso a gente finaliza a nossa aula de correção de hoje. Eu espero que vocês estejam conseguindo realizar as atividades propostas. Dúvidas podem ser tiradas a qualquer tempo.
Até a próxima oportunidade.